As sirenes não estão soando, mas um silêncio sufocante e pesado já engoliu as bases militares nas Filipinas. Os imensos blocos de metal chamados Typhoon estão sendo erguidos, frios e carregados de morte, apontando diretamente para as águas do Biendong. A milhares de quilômetros dali, em salas vigiadas noite e dia em Washington, os rostos tensos de comandantes militares refletem a luz pálida dos radares. Uma decisão implacável nas últimas 24 horas acendeu o pavio de um barril de pólvora global. Ignorando as ameaças severas vindas de Pequim, as forças americanas planejam implantar ainda mais desses sistemas de mísseis destruidores na região. O medo já pode ser visto no rosto dos moradores locais, que escutam o barulho ensurdecedor dos motores dos comboios militares cortando a escuridão da noite. Especialistas em estratégia alertam que, se qualquer movimento em falso acontecer agora, este pedaço do oceano pode se transformar no cenário do pior conflito do nosso século. A contagem regressiva não pode mais ser parada. O sol tropical queima o asfalto da pista de pouso militar nas Filipinas, mas o calor não é a única coisa que sufoca o ar. O rugido ensurdecedor de um avião de transporte pesado rasga o céu da manhã, fazendo vibrar o peito de todos os presentes. Sob as sombras de asas gigantescas, soldados filipinos e americanos trabalham lado a lado, com os rostos cobertos de suor e poeira, os músculos tensos sob o peso do equipamento militar. A tensão no ar é quase física. Eles não estão descarregando suprimentos médicos ou rações alimentares. Lentamente, emergindo da escuridão do porão de carga da aeronave, surgem as silhuetas imponentes e frias de um dos sistemas de armas mais controversos e temidos do arsenal terrestre dos Estados Unidos: o sistema de mísseis Typhoon. Cada movimento das esteiras e dos guindastes faz o chão tremer levemente. Um lembrete visceral do poder de destruição absoluto que agora repousa sobre este arquipélago estratégico. Os olhares dos jovens recrutas, que fazem a segurança do perímetro, refletem uma mistura de admiração tecnológica e puro nervosismo humano, pois sabem perfeitamente que estão de pé no exato epicentro de uma tempestade geopolítica global. O equipamento que toca o solo filipino não é apenas um amontoado de cabos e aço, é uma mensagem de fogo projetada diretamente para o outro lado do oceano. Observadores militares independentes e relatórios de inteligência apontam que a decisão de Washington de trazer mais destas baterias para a região, ignorando de forma deliberada e ríspida as advertências severas e repetidas de Pequim, eleva este jogo de xadrez letal para um nível extremamente inflamável. O sistema Typhoon é, por todas as definições táticas, um monstro versátil e letal. Ele é projetado para disparar mísseis de cruzeiro Tomahawk e os avançados interceptadores SM-6. Estamos falando de armamentos inteligentes capazes de cruzar a escuridão dos céus por mais de 1.600 quilômetros, rasgando o ar a velocidades supersônicas e evadindo radares com precisão cirúrgica. Para o oficial que se senta diante do console de lançamento, banhado pela luz verde das telas de rastreamento, a realidade é dura e inegável. Ao girar uma chave e apertar um único botão, uma ogiva letal pode alcançar alvos vitais, infraestruturas navais e pistas de pouso em território hostil em questão de poucos minutos, transformando fortificações de concreto armado em nuvens de poeira cinzenta antes mesmo que as sirenes de alerta máximo tenham tempo de soar. Fora dos portões fortificados da base militar, a vida cotidiana dos civis filipinos tenta continuar, mas a sombra invisível de um possível conflito paira pesada sobre as rotinas tranquilas das vilas de pescadores e das movimentadas cidades costeiras. As redes de notícias internacionais relatam o constante e áspero atrito diplomático, mas aqui, no nível do solo, o medo é medido pelo constante zumbido das antenas de radar de defesa aérea girando sem parar e pelas patrulhas navais que cortam as águas do mar a qualquer hora do dia e da noite. Os comandantes de alto escalão argumentam que esta demonstração de força crua é absolutamente essencial para manter a paz armada e garantir a liberdade de navegação nas rotas comerciais mais disputadas do planeta. No entanto, o outro lado não está apenas observando em silêncio.
A presença destes tubos de lançamento a uma distância tão curta do seu continente é vista como uma faca afiada apontada diretamente para a garganta. A retórica entre as nações está fervendo até o ponto de ebulição, e as linhas de comunicação de emergência entre as superpotências parecem cada vez mais frágeis e silenciosas. Cada noite sem estrelas que cai sobre as águas agitadas traz consigo a incerteza angustiante de que qualquer pequeno erro de cálculo humano, qualquer anomalia no sistema de radar ou uma simples ordem mal interpretada na cadeia de comando pode acionar de forma irreversível uma cadeia de eventos catastróficos que nenhum diplomata poderá deter. O barril de pólvora já está armado e as faíscas estão dançando no ar. Para entender perfeitamente por que este sistema de armas faz com que Pequim reaja com tanta fúria e emita avisos frios e constantes, precisamos dissecar detalhadamente o monstro chamado Typhon. Na terminologia militar seca, ele é conhecido como capacidade de médio alcance. Mas no tabuleiro de xadrez estratégico real, este é um elemento que muda as regras do jogo e carrega um poder de destruição avassalador. Por fora, o Typhon não tem a aparência agressiva ou cheia de ângulos das máquinas de guerra do futuro. Pelo contrário, ele se esconde perfeitamente sob a forma de um container de carga padrão de 12 metros de comprimento, exatamente do tipo que você pode ver facilmente em qualquer porto comercial movimentado do mundo. Essa normalidade e tédio visual são, na verdade, sua camuflagem mais mortal. O inimigo pode observar um porto lotado ou uma área de concentração militar e ser completamente incapaz de distinguir quais são os contêineres civis comuns e quais são os lançadores que abrigam a destruição pronta para disparar. É apenas quando a camada de camuflagem externa se abre e o lançador se ergue lentamente em direção ao céu que o Typhon realmente revela sua verdadeira face, mostrando 4 tubos de lançamento verticais frios e escuros. O terror absoluto deste monstro reside nas armas que ele carrega em seu interior. Ele foi projetado especificamente para cuspir 2 dos dragões de fogo mais temidos do exército dos Estados Unidos. O primeiro é o míssil de cruzeiro de ataque terrestre Tomahawk. Imagine um bloco de aço pesando milhares de quilos, carregando uma ogiva altamente explosiva, voando rente à superfície do mar para escapar dos radares de vigilância mais sofisticados que existem. Ele pode estender seus tentáculos mortais até alvos estratégicos localizados a mais de 1.600 quilômetros de distância. O segundo é o míssil multifuncional. Esse M6, uma lança supersônica que pode rasgar o céu a uma velocidade aterrorizante, interceptar mísseis balísticos que caem do espaço, destruir bombardeiros pesados ou até mesmo afundar navios de guerra gigantescos a centenas de quilômetros de distância. Quando o Typhon é posicionado em ilhas avançadas, seu alcance não apenas cobre as águas próximas, mas também atinge profundamente as áreas costeiras ao redor, criando um guarda-chuva de defesa aérea e uma imensa zona de negação de acesso. No entanto, o que realmente transforma o Typhon em um pesadelo tático, que dá dores de cabeça a qualquer sistema de defesa, não é apenas o seu poder de fogo bruto, mas a sua extrema mobilidade e capacidade de ocultação. As forças de combate levam menos de poucas horas para carregar todo este sistema em um avião de transporte pesado, voar através do oceano e pousar apressadamente em uma pista de pouso improvisada em uma ilha remota. Na mesma noite, essa ilha se transforma em uma fortaleza de mísseis inexpugnável. Atingir um alvo que está em constante movimento, aparecendo e desaparecendo como um fantasma, é um problema quase sem solução para qualquer rede de contra-ataque. Mas, na guerra, nenhuma máquina é absolutamente perfeita, e o Typhon também carrega o seu próprio calcanhar de Aquiles fatal. A maior fraqueza deste sistema é a sua dependência total de redes de comunicação e sistemas de satélites externos. O próprio Typhon não possui um radar de reconhecimento poderoso acoplado para buscar e travar em alvos de forma autônoma a longas distâncias. Ele é como um boxeador peso pesado, que possui um soco capaz de quebrar montanhas, mas que luta com os olhos vendados. Ele só pode desferir o golpe final
se satélites espaciais, aviões não tripulados ou navios de guerra aliados fornecerem as coordenadas exatas do alvo. Segundo analistas estratégicos, se o inimigo utilizar táticas pesadas de guerra eletrônica para cegar a rede de satélites ou armas de micro-ondas para cortar os links de dados táticos, este monstro ficará imediatamente cego, enraizado no chão e reduzido a uma pilha de sucata inofensiva. Além disso, depois de esvaziar os 4 tubos de lançamento, trazer equipamentos pesados de elevação para recarregar os mísseis no meio de um campo de batalha, coberto de fumaça e sob o fogo cerrado da artilharia inimiga, é um pesadelo logístico absoluto. Apesar de carregar esses riscos inerentes, a presença do Typhoon nesta região continua sendo uma muralha de aço formidável, forçando qualquer adversário em potencial a calcular e recalcular dezenas de vezes antes de decidir mover sua frota ou força aérea para essas águas ferventes. Imagine que as pesadas portas de aço da sala de comando estratégico se fecham atrás de você. Você agora está sentado na cadeira dos principais tomadores de decisão, olhando fixamente para um mapa digital gigantesco que brilha com dezenas de pontos vermelhos e azuis sobre as águas agitadas do Biendong. A implantação do sistema Typhoon nas Filipinas não é apenas uma movimentação rotineira de tropas ou equipamentos de defesa. É, de fato, a peça de xadrez mais agressiva e calculada movida nesta região em muitos anos. Para os estrategistas militares em Washington, a lógica por trás desta decisão é fria e matemática. Ao posicionar esses lançadores móveis na primeira cadeia de ilhas, eles efetivamente criam uma parede de fogo invisível que cruza rotas marítimas vitais. Se você fosse o comandante supremo da Frota do Pacífico, esta jogada lhe ofereceria um alívio tático inestimável. Você já não precisaria enviar seus porta-aviões colossais, que custam bilhões de dólares e carregam milhares de marinheiros, para navegar em águas restritas e repletas de ameaças submarinas. Em vez disso, você utiliza o poder de fogo baseado em terra firme para bloquear qualquer tentativa de cerco naval ou invasão anfíbia na região. O benefício direto é uma capacidade de dissuasão instantânea, uma mensagem clara de que qualquer avanço hostil encontrará uma parede de mísseis. Contudo, se você virar o tabuleiro e olhar o cenário através dos olhos dos altos comandantes militares em Pequim, a perspectiva muda drasticamente. Especialistas em inteligência de defesa observam que a presença de mísseis de cruzeiro, capazes de penetrar profundamente no território, a apenas alguns minutos de voo de suas costas mais ricas e de suas bases navais estratégicas, é percebida como uma ameaça de estrangulamento existencial. É o equivalente militar a ter uma faca permanentemente encostada na jugular. Como o outro lado poderia responder? Teoricamente, e baseando-se na doutrina de defesa rigorosa, um adversário que se sente encurralado raramente escolhe recuar em silêncio. Analistas apontam para um cenário extremamente preocupante onde poderíamos ver uma aceleração imediata na implantação de mísseis hipersônicos rivais ao longo da costa e uma intensificação maciça de exercícios de fogo real, transformando o mar em um campo de treinamento tenso e perigoso. O maior pesadelo dentro das paredes desta sala de guerra não é uma declaração formal de conflito, mas a probabilidade sombria de um erro de cálculo humano sob extrema pressão. Em um ambiente de combate moderno, onde o tempo de reação é reduzido a meros minutos, o peso sobre os ombros dos operadores de radar é esmagador. Especialistas alertam que um cenário de pior caso poderia ocorrer se um simples sinal de radar for mal interpretado durante a noite. O medo tático de perder os sistemas Typhoon para um ataque inimigo poderia forçar os comandantes a usá-los precipitadamente, enquanto o outro lado, temendo ser atingido primeiro, poderia lançar um ataque preventivo devastador para varrer a base do mapa. Trazer esta arma formidável para tão perto da linha de frente oferece a vantagem indiscutível da força bruta. Mas o custo oculto é monumental. Transforma imediatamente o território que a hospeda no alvo número 1 assim que o primeiro tiro cruzar o céu. As peças estão posicionadas e a linha entre manter a paz e iniciar o caos nunca foi tão fina.
A implantação do temido sistema Typhoon nas Filipinas não é apenas uma simples manobra militar de rotina. É o redesenhar definitivo e implacável das linhas de batalha no século XXI. As águas estratégicas do Biendong estão agora permanentemente sob a sombra escura de uma tempestade perfeita, onde o mais insignificante erro de cálculo humano ou uma falha de radar pode incendiar o mundo inteiro em questão de minutos. Não estamos mais discutindo ameaças teóricas em salas de aula. A pólvora já está espalhada por todo o tabuleiro, aguardando apenas uma única e fatal faísca. O equilíbrio de poder global está mudando violentamente diante dos nossos olhos, e as ondas de choque dessa escalada sem precedentes alcançarão todos os cantos do planeta. Se você estivesse sentado na cadeira dos principais líderes mundiais, segurando o destino de milhões em suas mãos, qual seria o seu próximo movimento para evitar o abismo iminente? A diplomacia ainda tem espaço ou o choque de aço é inevitável? Deixe a sua análise tática nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar desvendando conosco as engrenagens ocultas e os segredos mais profundos da geopolítica e do poderio militar global. O relógio continua correndo e nós estaremos aqui para relatar cada segundo.